Instrução Técnica Operacional número 23. Protocolo de Atendimento Pré-Hospitalar. Belo Horizonte, 2013. Glossário. Narração segundo o Sargento Lima. Abaulamento. Ato ou efeito de abaular. Tornar convexo. Abandono. Deixar um paciente com trauma ou doença antes do pessoal de resgate chegar. Deixar o local sem dar informações sobre o paciente também é considerado uma forma de abandono. Abdômen, região do corpo entre o diafragma e a pelvis, que localiza parte do aparelho digestivo. Abdômen agudo, dor abdominal, de aparecimento súbito e não traumático, geralmente referenciado como a queixa principal do paciente. Abdominal, como cavidade, cavidade anterior do corpo, que se localiza entre o diafragma e os ossos da pelvis, aloja e protege os órgãos abdominais, glândulas, vasos e nervos importantes. Abdominal como um quadrante. As 4 zonas da parede abdominal anterior são usadas para referências rápidas na localização de estruturas de traumas e de dor. Abdução, movimento de um membro afastando-se da linha média do corpo. Abrasão, arranhão e escoriação. Abscesso, uma coleção de pus associada com morte de tecido e infecção. Acidente com múltiplas vítimas, qualquer acidente, desastre ou emergência que envolva mais de um paciente. Adução, movimento de uma extremidade em direção à linha média do corpo. Afundamento do tórax, condição onde várias costelas estão fraturadas de tal modo que a parede do tórax não consegue mover-se adequadamente durante a respiração. Alérgico, qualquer substância que causa uma resposta alérgica. Alvéolos, pequenas cavidades pulmonares tipo saco, onde ocorre uma troca gasosa entre gases alveolares e o sangue capilar pulmonar. Amnésia, perda de memória. Essa perda geralmente é de forma súbita. Amputação, remoção cirúrgica ou traumática de uma parte do corpo. A maioria das amputações é de extremidades ou de uma de suas partes. Angina, dor no tórax próximo ao coração, frequentemente causada por um suprimento insuficiente de sangue no coração. Angústia respiratória ou insuficiência respiratória, qualquer dificuldade para respirar. Às vezes, o problema é grave e requer cuidados de emergência. Uma vez que tal situação tenha iniciado, é difícil de predizer, a curto prazo, o curso do problema. Antisséptico, substância hipoalergênica e atóxica com ação lenta e inibitória do crescimento dos micro-organismos. Aorta, maior artéria do corpo que conduz sangue oxigenado para o organismo. Apneia, parada da respiração. Apgar, escala de avaliação neonatal que avalia a frequência cardíaca, esforço respiratório, tônus muscular, irritabilidade e coloração da pele. Cada critério vale 2 pontos, totalizando uma nota de 0 a 10. Notas inferiores a 7 podem ser em uma função da prematuridade e requer avaliações consequentes. Arritmia, falta de ritmo, irregularidade e desigualdade das contrações do coração. Artéria, cada um dos vasos que conduzem o sangue do coração a todas as partes do corpo. Artéria femoral, a artéria principal da extremidade inferior, localizada na parte superior, na coxa. Arteríola, artéria muito pequena, de dimensões microscópicas. Arteriosclerose, um endurecimento das artérias, causado pela deposição de cálcio. Articulação, junção natural de 2 ou mais ossos.
asfixia, suspensão ou supressão da atividade respiratória e da circulação do sangue. Asma, condição em que ocorre uma constrição dos bronquíolos, causando uma redução do fluxo de ar. Asséptico, limpo, livre de partículas de contaminação, não significa estéril. Assistolia é a total ausência de atividade elétrica no coração, com consequente parada cardíaca. Aterosclerose, aumento da espessura e perda de elasticidade das paredes internas das artérias, acompanhados de formação de ateromas. Átrio, câmara superior do coração. Avulsão, ferimento em que parte do tecido é arrancada do corpo. Bandagem, um dispositivo, como gaze ou atadura, que pode ser usado para manter um curativo no lugar. Bilateral, que existe em ambos os lados do corpo. Bradicardia, termo utilizado na medicina para designar uma diminuição na frequência cardíaca. Brônquio, a porção das vias aéreas que conecta a traqueia aos pulmões. Bronquíolos, pequenas terminações que levam o ar do ambiente aos alvéolos pulmonares e vice-versa. Cãibras, condição provocada pela perda de fluidos e sais do corpo. Usualmente ocorre em pessoas que trabalham em locais com calor excessivo e com grande esforço muscular. Cânula de Guedel ou cânula orofaríngea, dispositivo oral que ajuda a manter a língua afastada da orofaringe, promovendo a abertura das vias aéreas. Cânula nasofaríngea, sonda flexível que é lubrificada e inserida no nariz de um paciente até o nível da nasofaringe, atrás da garganta, para permeabilizar as vias aéreas superiores. Capilar, vaso sanguíneo microscópico no qual ocorrem as trocas entre a circulação sanguínea e os tecidos. Cardíaco, que se refere ao coração. Catéter, tubo flexível que é introduzido no corpo para permitir drenagens ou infusões de fluidos. Cavidade pélvica, parte baixa da cavidade abdominal, cercada pelos ossos da pelve. Cavidade pleural, espaço entre as duas membranas pleurais, parietal e visceral, está relacionado aos pulmões. Cavidade pleural, espaço entre as duas membranas pleurais, parietal e visceral. Cavidade torácica, cavidade do corpo superior ao diafragma, faz a proteção do coração e pulmões. Cefaleia, dor de cabeça, localizada ou difusa. Cefálico, referente à cabeça. Cérvix, a parte inferior do útero, onde começa a vagina. Cetoacidose, condição de um diabético quando utiliza muita gordura, tentando obter energia por falta de glicose disponível. Cetônica, hálito de odor adocicado e amoniacal, é um sinal de coma diabético. Choque, reação do corpo em resposta à falência do sistema circulatório, em prover sangue e oxigênio adequadamente para todos os órgãos, tecidos e células. Cianose, coloração azulada da pele e das mucosas, devido à baixa oxigenação sanguínea. Coágulo, uma formação composta de fibras e um emaranhado de células sanguíneas que ajudam a parar a hemorragia de uma ferida. Cox, osso mais baixo da coluna vertebral. Coma é o estado no qual uma pessoa perde completa ou parcialmente a consciência, devido à baixa atividade elétrica encefálica. Compressão direta, pressão direta aplicada ao local do sangramento. Convulsão, alteração no funcionamento do cérebro que causa contrações descontroladas dos músculos. Cordão umbilical,
estrutura que liga o corpo do feto à placenta. Coroamento, quando a cabeça do bebê está saindo pela abertura vaginal durante o parto. Coronárias, artérias que irrigam o coração, o músculo miocárdio. Corte, ferimento aberto com extremidades lisas, incisão, ou extremidades irregulares, laceração. Crepitação, um ruído que ocorre pelo atrito das partes fraturadas. Crônico, termo usado para significar muito tempo ou que ocorre com frequência. Curativo, cobertura protetora, ajuda no controle de hemorragias e previne a contaminação das feridas. Curativo oclusivo, curativo fechado. Delirium tremens, uma severa reação que ameaça a vida, relacionada à abstinência de álcool do paciente. As mãos do paciente tremem, podem ocorrer febre alta, alucinações, comportamentos incomuns e convulsões. Dectação, expulsão da placenta após o nascimento do bebê. Derme é a segunda camada da pele, é rica em vasos sanguíneos e nervos, encontra-se abaixo da epiderme. Desfibrilação, aplicação de um choque elétrico no paciente numa tentativa de restabelecer um ritmo normal e espontâneo do coração. Desfibrilador externo automático, DEA, um aparelho elétrico que pode detectar batidas irregulares do coração, fibrilações, e dar um choque no tórax do paciente. Desmaio ocorre quando o paciente tem uma perda temporária da consciência, causada pela redução de sangue no cérebro. Diabetes, doença causada pela produção inadequada de insulina. Diafragma, músculo da respiração que separa a cavidade abdominal da cavidade torácica. Diástole, período durante o qual o coração recupera seu volume de repouso depois da contração, relaxamento cardíaco. Diástole, referente à diástole. Dispneia, dificuldade respiratória. Distal, longe de um ponto de referência. Distendido, inflado, inchado, dilatado. Distensão, ferimento no músculo causado pela hiperextensão. Doença infecciosa, qualquer doença causada por agentes infecciosos microbianos, tais como bactérias ou vírus. Emergências ambientais. Para fins desta Instrução Técnica Operacional 23, o termo emergências ambientais, empregado no módulo 500, do inglês Environment Emergencies, foi utilizado segundo os manuais norte-americanos de referência e compõe procedimentos que não se enquadram diretamente na questão de emergências clínicas e ou emergências traumáticas. Além disso, é necessário destacar que não se deve confundir o termo com a ideia de situações relativas às emergências ambientais, comuns em nossa realidade operacional, como incêndios florestais, enchentes e inundações. Eclâmpsia, uma complicação na gravidez que produz convulsões e pode levar ao coma ou até à morte. Edema, inchaço devido ao acúmulo de líquidos nos tecidos. Enfisema, doença crônica na qual os pulmões sofrem uma perda progressiva da elasticidade. Epiglote, saliência de cartilagem e outros tecidos que estão no topo da laringe. Ela fecha as vias aéreas na hora da deglutição, desviando sólidos e líquidos para o esôfago. Epilepsia, disfunção cerebral que cursa com descargas elétricas desorganizadas e excessivas do cérebro, que interrompem temporariamente sua função habitual e produzem manifestações involuntárias no comportamento, no controle muscular, na consciência e ou na sensibilidade do indivíduo. Epistaxe, sangramento nasal. Equimose,
Descoloração da pele devido a uma hemorragia interna, tipicamente uma marca preta e azul. Escala de coma de Glasgow. Escala confiável para estimar rapidamente gravidade da disfunção neurológica em pacientes com alteração da consciência. Escápula, um osso grande, par e chato, localizado na porção póstero-superior do tórax, que se articula com a clavícula. Escoriação, ferimento aberto que lesa a camada superficial da pele. Esfigmomanômetro, aparelho para verificar a pressão arterial. Esôfago, tubo muscular que conduz o alimento da boca para o estômago. Estabilização, imobilização feita em uma parte lesada do corpo com o objetivo de ajudar a reduzir os movimentos involuntários, minimizando a dor ou espasmos musculares. Estéril, livre de toda a forma de vida microbiana. Estetoscópio, instrumento que amplia os sons. Evisceração, termo aplicado à saída de algum órgão ou parte dele por uma ferida aberta. Exame pré-natal, acompanhamento médico realizado durante a gestação. Expiração, soltar o ar, exalar. Falanges, ossos dos dedos. Faringe, garganta. Fêmur, osso da coxa. Feto, criança no estágio intrauterino com mais de 8 semanas. Fibrilação ventricular, ritmo cardíaco em que as contrações ocorrem sem coordenação das fibras musculares do coração. Fibrina, material de proteína fibrosa responsável pelos coágulos de sangue. Fibrinolítico, ativadores dos plasminogênios usados na terapêutica da trombose arterial para dissolver rapidamente a rede de fibrina e assim dissolver os trombos. Fíbula, osso lateral da perna. Flexão, movimento de ângulo de uma articulação. Fluxômetro, dispositivo de medida que permite ao usuário ajustar o fluxo de oxigênio selecionando 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 litros por minuto. Formigamento, sensação de comichão ou agulhada, que surge espontaneamente quando ocorre compressão dos vasos sanguíneos ou nervos. Fratura, quebra, rachadura, lasca de uma parte óssea. Gemelar, relativo a gêmeos, disse de 2 ou mais irmãos ou irmãs nascidos no mesmo parto. Genitália, órgãos reprodutores externos. Geniturinário, sistema genital e urinário. Geno peitoral, ação de dobrar os joelhos unindo-os em direção ao tórax. Glicose, açúcar simples, primeira fonte de energia para o corpo. Hematoma, coleção de sangue abaixo da pele ou tecidos, geralmente resultante de um trauma. Hemorragia, perda de sangue causada por uma solução de continuidade em vasos sanguíneos. Hipoglicemia, é um distúrbio provocado pela baixa concentração de glicose no sangue. Hipotermia, ocorre quando a temperatura corporal do organismo cai abaixo do normal, abaixo de 35 graus Celsius, de modo não intencional. Hipovolemia, perda de sangue ou plasma pelo organismo. Hipóxia, inadequado suprimento de oxigênio aos tecidos do corpo. Icterícia, é uma síndrome caracterizada por uma coloração amarelada na pele e mucosas devido a uma acumulação de bilirrubina no organismo. Imobilização, aplicação de um dispositivo que imobiliza uma extremidade. Deformada, inchada e com dor, imobilizar, fixar ou restringir parte do corpo.
para reduzir ou eliminar o movimento. Infarto, definido como uma lesão tecidual isquêmica irreversível, devida à falta de oxigênio e nutrientes em determinada parte de um órgão. Inflamação, presença de dor, calor, vermelhidão e inchaço de tecidos quando há um processo infeccioso, irritativo ou traumático. Inspiração, entrada de ar para os pulmões. Insulina, hormônio produzido pelo pâncreas que transporta o açúcar, a glicose, para as células do organismo. Intravenoso, dentro da veia. Isquemia, provisão de sangue diminuída para um órgão ou tecidos. Laringe, parte das vias aéreas entre a garganta e a traqueia. Ligamento, tecido fibroso que liga as articulações aos ossos. Luxação, deslocamento de uma extremidade de um osso em uma articulação. Mandíbula, o osso do queixo. Medial, linha vertical central do corpo. Meninges, membranas que revestem o cérebro e a medula. Miocárdio, músculo cardíaco. Mobilização, termo de uso geral para descrever qualquer procedimento organizado para mover uma vítima de um local para outro. Movimento paradoxal torácico, quando um segmento da parede do tórax move-se para a direção oposta ao restante, está associado ao afundamento do tórax. Muco, humor viscoso e semitransparente que constitui a base de muitas secreções mucosidade. Músculo intercostal, músculos que se localizam entre as costelas, ajudando a aumentar o volume da caixa torácica. Neoplasia, termo relacionado ao crescimento exagerado de células, proliferação celular sem controle e autônoma, tumor. Palpação, toque manual feito para sentir uma parte do corpo, tais como o crânio, tórax, abdômen, membros superiores e inferiores ou pulsação. Parada cardíaca, interrupção da atividade cardíaca. Paralisia, perda completa ou parcial da habilidade para mover uma parte do corpo. A sensibilidade da área também pode estar ausente. Parto pélvico, parto onde as nádegas ou pernas do bebê se apresentam primeiro durante o parto. Perfusão capilar, fluxo de sangue pelos vasos capilares. Períneo, região localizada entre os órgãos genitais externos e o ânus. Peritônio, membrana que envolve e delimita a cavidade abdominal. Permeável, desobstruído, livre. Pleura, dupla membrana que reveste a parede dos pulmões. Pneumotórax, lesão que resulta na presença de ar no espaço pleural, comumente levando ao colapso pulmonar. Posterior, atrás, costas. Pressão arterial diastólica, a pressão sanguínea na parte interna das artérias quando o coração está relaxado. Veja pressão arterial sistólica. Pressão arterial sistólica, a pressão sanguínea na parede das artérias quando o coração está contraído. Veja pressão sanguínea diastólica. Pressão intracraniana, pressão no interior do crânio, que pode variar em virtude do acúmulo de líquidos nessa cavidade. Pressão sanguínea, a pressão causada pelo sangue que força as paredes dos vasos, normalmente à medida a pressão do sangue nas artérias. Normalmente é medida a pressão do sangue nas artérias. Priapismo, ereção peniana involuntária, sem estímulo sexual, persistente associada a algum dano espinhal. Proximal,
é aplicada na descrição anatômica para indicar que a parte do corpo referida se situa mais próxima de um centro, articulação ou linha mediana. Pulmonar, que se refere aos pulmões. Pulso, a expansão e contração alternada das paredes das artérias, combinadas com a ejeção de sangue pelo coração. Pulso distal, um pulso medido no fim de uma extremidade. Normalmente, refere-se ao pulso distal nas extremidades superiores e o pulso pedioso para as extremidades baixas. Ver pulso distal e pulso pedial. Pulso pedial ou pedioso, pulso perceptível no peito do pé. Pulso radial, pulso palpável no punho. Rádio, osso lateral do antebraço. Respiração, ato de respirar. A troca de oxigênio e gás carbônico ocorre nos pulmões. Respiração artificial, manobra de forçar a entrada do ar ou oxigênio para o pulmão de um paciente que não esteja respirando adequadamente ou com dificuldade respiratória, também chamado de ventilação artificial. Respiração diafragmática, respirações fracas e rápidas, com pequeno ou nenhum movimento do tórax. Há um leve movimento do abdômen. O esforço do paciente para tomar fôlego utiliza apenas o músculo do diafragma. Ressuscitação cardiopulmonar, RCP, conjunto de manobras sob o coração e o pulmão para artificialmente manter a respiração e a circulação. Ressuscitação pulmonar, substituição artificial da função ventilatória do paciente. Sangramento arterial, perda de sangue por uma artéria. O fluxo geralmente é rápido e jorra, refletindo as batidas do coração. Sangramento venoso, perda de sangue por uma veia, de cor vermelho escuro. Sibilo, ruído característico da asma brônquica, semelhante a um assobio agudo. Sistêmico, refere-se ao corpo todo. Sístole, contração cardíaca simultânea para os dois ventrículos e átrios. Sistólico, relativo à sístole. Sudorese, secreção de suor, transpiração. Tala rígida, dispositivo duro, feito de material com pequena flexibilidade, com metal, plástico ou madeira, para imobilizar articulações e extremidades acima e abaixo do local da lesão. Taquicardia, frequência cardíaca acima dos parâmetros normais. Tecidos moles, tecidos do corpo que compõem a pele, músculos, nervos, vasos sanguíneos, tecidos gordurosos, células de revestimento que recobrem órgãos e glândulas. Tração, ação de puxar com suavidade um membro para estabilizar um segmento ósseo ou articulação. Trauma, lesão causada por transferência de energia ao corpo através de um agente físico externo. Trombose, formação de um coágulo em um vaso sanguíneo. Vascular, referente aos vasos sanguíneos. Veia, vasos sanguíneos que retornam sangue para o coração. Ventilação, enchimento dos pulmões pelo ar. Ventrículo, é uma das câmaras inferiores do coração. Bombeiam sangue do coração para os pulmões e para todo o corpo. Vênula, porção mais fina das veias, que começa no final do leito capilar e retorna sangue para as veias maiores. Vértebra, unidade óssea da coluna vertebral. Vias aéreas, estruturas anatômicas onde ocorre a passagem de ar, que entrou pelo nariz e boca, para efetuar troca gasosa em nível pulmonar. Visão transitória é a redução parcial ou total da visão de um ou ambos os olhos,
decorrente de problemas circulatórios envolvendo o nervo óptico ou o córtex occipital. Zigomático, osso da face, também chamado de zigoma. Narração, segundo Sargento Lima.